Mank e o Lado Sujo de Hollywood. Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e hoje eu venho trazer um dos grandes filmes do ano e sem dúvida um dos grandes cotados para o Oscar 2021, o filme Mank, que você pode assistir agora na Netflix. Assista primeiro e depois vem escutar a crítica aqui no Momento Cinema. O filme conta a história do roteirista, crítico, dramaturgo Herman J. Mankiewicz no processo de criação do roteiro de um dos maiores filmes de todos os tempos, Cidadão Kane. O filme vai não só contar como esse roteiro foi criado, mas pegar partes da vida do Mank, situações específicas de Hollywood, principalmente na eleição de governador da Califórnia de 1934 e toda a questão das justificativas que chegam ao roteiro de Kane em toda essa trama. Abaixo da média eu não vou colocar nada do filme. O que eu vou criticar aqui foram alguns colegas críticos, poucos, não vou dizer que foram muitos, mas que apontaram que esse filme seria revolucionário, seria um filme para ser estudado daqui a muitos anos. Eu acho que é um dos grandes filmes do ano, talvez a meu ver o melhor até agora, eu não assisti a todos, então não posso dizer, mas não é... Não vou dizer que é um filme que a gente vai ter que estudar por muitos anos. É um filme metalinguístico, um filme que tantos outros já fizeram parecidos na questão da metalinguística, então não tem esse entremeio. Parasita, do ano passado, sem dúvida, é um filme que a gente ainda vai estudar por muito tempo. É um excelente filme, mas muita calma nessa hora. Na média, eu vou colocar a participação do ator Charles Dance, que faz um personagem importantíssimo na trama, que é o William Randolph Hearst. Veja, ele está ótimo no filme e até está cotado para o Oscar de ator coadjuvante, tá? E com justificativa, com razão, ele está ótimo no filme. Mas... por tudo que eu tinha esperado dele, achei a participação dele muito pequena. Ele tem uma cena bem icônica, mais para o final do filme, mas eu estava esperando muito mais a participação dele durante a produção, e ele fica muito mais como um personagem ideológico do que um personagem de fato presente. Queria ter visto mais do Hearst. E outro elemento que eu vou colocar na média é a atriz Lily Collins, que vai fazer a ajudante ali, do Herman Mankiewicz na criação do roteiro, a assistente dele. E estou colocando ela aqui porque a Lily Collins não é boa atriz, ela é sempre muito perseguida nas suas atuações, mas até que o David Fincher, o diretor do filme, conseguiu arrancar dela uma boa atuação. Ela está bem no filme, então... é bom a gente elogiar também quando alguém consegue aí uma boa atuação. Agora, como eu já disse, é uma belíssima obra cinematográfica. Todos os demais elementos estão acima da média. Eu vou começar com o elenco coadjuvante. A gente tem o Arliss Howard vivendo o Louis B. Mayer, um dos grandes produtores da Hollywood clássica, metaforizando todo o jogo sujo da indústria, e que o Fincher faz questão de evidenciar. A gente tem a Tuppence Middleton, que faz a Poor Sarah, a Sarah, a esposa do Mank. Ela tá ótima, muito realista, a personagem é muito realista. E, claro, grande destaque coadjuvante, que é a Amanda Seyfried, fazendo a Marion Davies. Ela tá explicitamente incrível. Para mim, eu não vou dizer que é a melhor coisa do filme, mas ela é impressionante. Ela tem todo um jogo de corpo das atrizes dos anos 30 e 40, ela faz isso no filme. O visual da época só ajuda a ela ter essa grande atuação. Parece que ela é perfeita, parece que ela veio dos anos 30 para fazer o filme. O modo de falar dela, um pouco grandiloquente, faz com que a personagem seja bem caracterizada. A amizade dela com o Mank, demonstra a igualdade dos personagens. Enfim, ela está cotadíssima não só para ser indicada ao Oscar, mas para vencer o Oscar de coadjuvante. Já vou revelar que vou torcer para Amanda Seyfried aí vencer esse Oscar porque ela merece.
Outro ponto acima da média para mim é o segundo ato da história. Engraçado porque eu tenho escutado muitos críticos colocando que o primeiro ato do filme é perfeito e os outros dois são bem inferiores. Eu vou dizer que eu adorei o segundo ato da história, que é essa parte da questão política, né? O filme vai contar um fato muito peculiar na eleição do governador da Califórnia de 1934 entre o socialista democrata Upton Sinclair e o republicano Frank Marion, né? A indústria claramente apoiando o republicano Frank Marion e vai acontecer algo da trama, que eu não vou contar, mas que faz com que as peças da trama se encaixem perfeitamente e é a grande justificativa do porquê o Mankiewicz toma os caminhos que toma no roteiro de Cidadão Kane. Tudo isso vai se encaixando num grande quebra-cabeça muito bem articulado, tá? Que faz com que o filme se torne absolutamente interessante. Eu vou ser bem sincero, esse segundo ato que essa questão política entra me fez acordar dentro do filme e falou assim, nossa, que trama incrível. Eu achei absolutamente fascinante esse segundo ato. O primeiro e o terceiro atos também são incríveis, são muito bem construídos. Mas esse segundo em que tudo vai se justificar, para mim ficou absolutamente fantástico. Outro ponto acima da média é o roteiro desse filme, que é feito pelo Jack Fincher, pai do diretor do filme, do David Fincher, que a gente sabe que também teve um pouco de mão ali no roteiro, né? Mas que ele colocou os créditos totais para o seu pai. O Jack Fincher, que já é falecido há muito tempo, ele faleceu em 2003, ele tinha escrito esse filme, que é muito legal, né, do Mank, é porque parece que toda a luta para fazer Cidadão Kane também reverberou na luta para fazer Mank, né, que só vai sair agora em 2020, né, depois de tantos anos de ter sido escrito pelo Jack Fincher. O que eu gostei bastante no roteiro é que ele podia ter ficado na questão do imbróglio, que é clássico da briga entre o Mankiewicz e o Orson Welles pelos direitos, né, pela escritura do roteiro. Isso porque a gente sabe, isso é bem descrito na trama e todo mundo conhece essa história, que o Mank assinou primeiro abrindo mão dos direitos autorais do roteiro e depois ele reivindicou esses direitos autorais, né? E aí tem toda essa briga. O filme não explora essa briga, o que eu gostei demais. Eu achei muito mais interessante a gente saber, né, os caminhos, como eu já disse antes, que levaram o Mank a escolher fazer o roteiro desse jeito, as justificativas e os porquês, do que essa briga autoral entre os dois, que é uma história muito conhecida para quem é cinéfilo. Então achei muito mais interessante. Tem muita gente criticando que o filme deveria ter sido sobre esse imbróglio. Eu discordo totalmente, achei o roteiro muito bem colocado. Além disso, outra coisa muito forte no roteiro são as falas que vão remeter ao cinema dos anos 30. Novamente, eu vou usar o adjetivo grandiloquente aqui. São falas muito bem articuladas, né? Cheios de verbos e adjetivos, né? Que tornam a coisa um pouco mais artificial até, mas que remete a esse cinema, também muito bem escrita. Claro que a direção do David Fincher também é perfeita aqui. O David Fincher, para quem não conhece, é diretor de grandes filmes, Seven, A Rede Social, O Curioso Caso de Benjamin Button, Garota Exemplar, enfim, é um diretor icônico hoje de Hollywood, tá? E claro que aqui ele vai fazer o seu filme no formato da Hollywood dos anos 1930. Os enquadramentos são limitantes, há uma leve perda de qualidade da moderna imagem para que a gente tenha uma noção de como era a imagem da época, tá? Enfim, é um grande ódio ao cinema. Todo grande cineasta faz o seu filme ódio ao cinema, e Mank é o filme ódio ao cinema do David Fincher, com, claro, uma super homenagem também ao seu próprio pai, que faz o roteiro, tá? Então, é um filme, a grande questão aqui, que é um filme metalinguístico. É um filme que fala sobre filme. É um filme que demonstra como fazer filme daquela época. É perfeito, né? Nesse aspecto, é uma grande obra, e o Fincher entra como um dos favoritos para o Oscar de direção.
Eu também quero rapidinho evidenciar a montagem do Kirk Baxter com transições, com aquelas falhas dos anos 30 também perfeitas, o design de produção e figurinos impecáveis no trabalho da Hollywood da época, a trilha sonora da dupla Trent Reznor e Atticus Ross, que, aliás, uma dupla que está tendo um ano incrível, também faz a trilha de Soul, né? Vou fazer essa crítica. Uma trilha quieta, mas que domina o último ato de forma perfeita. A fotografia preto e branca do Eric Messerschmidt não tem uma tonalidade noir, nem é num tom só antigo, mas ele metaforiza de forma perfeita a cinematografia de Cidadão Kane, aliás, com inúmeras referências, tá? Então é a mesma cinematografia de Cidadão Kane, ele faz aqui em Mank. E claro, para terminar, né, um dos pontos mais fortes desse filme é o nosso queridíssimo Gary Oldman fazendo o Mank. Ele está impecável, né? Ele é levemente caricato, principalmente nas cenas em que ele está embriagado, né? Com todo o seu problema de alcoolismo. Exatamente, e aí é que está a questão, ele faz isso de forma um pouco artificial para lembrar aquelas atuações forçadas da década de 30 da Hollywood clássica. Isso não é por acaso e nem é falha de atuação do Oldman, muito pelo contrário, tá? Ele está evidenciando esse cinema, tá? Eu li alguns críticos dizendo que não conseguiram ter empatia com o Mank. O Mank é um personagem irresponsável, cheio de fantasmas do passado, alcoólatra, ele não liga muito para a família em aparência, ele é um pouco egoísta, mas em momentos muito particulares que o filme acende de forma perfeita, como na relação com a enfermeira, né, dele, o que ele fez, né, para a cidade daquela enfermeira, não vou contar, vocês vão ver no filme, nas ações particulares com alguns amigos, principalmente o Shelley, né, vocês vão ver isso no filme, demonstram muito bem que ele era uma pessoa de bom ímpeto, irresponsável, meio fora da caixa, sem dúvida, mas uma pessoa de bom ímpeto. Eu tive total empatia pelo Mank. Queridos, é uma grande obra de arte que precisa ser vista e precisa ser cultuada. A grande dica, é claro, é assistir a Mank e depois assistir a Cidadão Kane, um programa duplo que vai evidenciar o melhor do cinema. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.